Bom, boa noite. Estamos indo então, para o encerramento dessa maravilhosa jornada. A conferência de encerramento vai ser proferida pelo Joel Birman. Joel é psicanalista, membro aqui do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, no Rio de Janeiro, do EBEP Rio, professor titular da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de diversos livros, o último, Guerra e Política na Psicanálise, lançado esse ano. Bom, é um prazer para a gente, então, Joel, te escutar e depois a gente abre para o debate. Bem, boa noite a todos. Tá bom o som? Tá chegando aí? Tá, ótimo. Então, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos pelo convite de estar participando aqui, fazendo essa conferência nessa final dessa jornada. É sempre um prazer estar aqui. Pude acompanhar a jornada online o tempo todo, né? Só cheguei aqui no final da discussão da última mesa, mas acompanhei a jornada online, então escutei bastante coisa, né? E posso compartilhar dessa opinião do Bruno, assim, que a jornada foi bastante boa, né? Então, eu acho que o tema dessa jornada, né, é a questão, como está aqui no quadro, né, no vídeo, né, a questão das parentalidades, né. Eu acho interessante que a proposta tenha sido formulada no plural, né. Eu acho que o fato de que a parentalidade seja formulada no plural é um sinal dos tempos, né, de uma mudança na condição histórica da parentalidade, né, na medida em que até mais ou menos os anos 50, desde o final do século XVIII, a parentalidade era entendida no singular, né? Então a gente tinha, a rigor, uma forma única e unívoca de parentalidade, né, centrada na relação pai-filho, mãe, pai, filho, né? Que era basicamente o triângulo clássico da família dita nuclear burguesa, né? Então isso definia uma condição fundamental de parentalidade, né? Centrada fundamentalmente naquilo que a gente poderia chamar na categoria de sexo, né? Quer dizer, então o que eu vou propor para vocês aqui, né? O título que eu propus para mim quando eu pensei, né, no que eu ia dizer para vocês aqui, seria parentalidades, no plural, né, destinos e forma de subjetivação. Então eu acho que é uma problematização dessa questão em torno, né, de uma indagação, né, em torno das questões ligadas à sexuação, para pensar a questão da parentalidade. Então, eu vou me indagar com vocês aqui um pouco sobre a tensão entre a categoria de sexo, a categoria da sexualidade e a categoria do gênero, né? Na medida em que nessa visada da primeira modernidade, né, do final do século XVIII até os anos 50, em que nós tivemos um imperativo da categoria de sexo, né? Da mesma forma como o sexo era entendido como um sexo binário, né? Macho, fêmea, homem e mulher, né? Como vetores da parentalidade no singular, né? O que vai caracterizar, né, a história das parentalidades a partir dos anos 50 do século XIX, né? Vai ser uma desconstrução, né, dessa binariedade, né, ligado ao sexo, com consequências fundamentais, né, no que tange a questão das parentalidades. Então é mais ou menos esse o tema, né, que eu vou me propor percorrer com vocês aqui, né. Então eu vou tentar localizar inicialmente, né, qual é o meu problema, num sentido mais específico, né, e depois que tipo de modelo de leitura que eu vou propor para vocês para explorar isso que eu
que eu estou formulando aqui, né? Então, acho que, como eu disse, né, a abertura do singular para o plural no que tange a questão da parentalidade, né, colocou em questão a categoria de sexo, e a categoria de sexo era uma categoria hegemônica no final do século XVIII, né? Aí também até meados dos anos 50, né? Do século XX, né? E essa categoria de sexo estava articulada àquilo que o Michel Foucault, né? Num texto que ele escreveu de apresentação do diário de uma hermafrodita francesa chamada Herculine, né, falava de uma sexualidade verdadeira. Então dizia que aquilo que vai caracterizar, né, o sexo, né, na modernidade, na sua acepção biológica, é o sexo verdadeiro. E é interessante que isso tenha surgido no campo do hermafroditismo, né, quando o próprio Foucault, nas análises genealógicas que ele propõe, ele mostra que do Renascimento até o século XIX, né, se você nascesse com uma ambiguidade da sua morfologia anatômica, né, os pais faziam uma escolha de qual era o sexo que você teria, né, homem, mulher, né, mas e você era batizado na Igreja Católica com essa escolha feita pelos pais, porém, que no momento em que o sujeito fosse se casar, ele poderia ter o direito de mudar essa condição de sexo escolhida pelos pais. Então, até o século XIX, até o final do século XVIII, essa liberdade de escolha, né, de você poder dizer se você é homem ou mulher, contrariando o direito canônico e a Igreja Católica, era oferecida para você. E aquilo que vai caracterizar exatamente o século XIX, né, final do século XVIII, é que essa prerrogativa não existe mais. É isso que o Foucault está dizendo, que se constituiu nesse contexto aquilo que ele chama de uma sexualidade verdadeira, né? Um sexo verdadeiro, melhor dizendo, ele usa a palavra sexo, né? Um sexo verdadeiro, de forma que ou você é homem ou você é mulher. Não tem perhaps, não tem outra alternativa, né? O sexo é estritamente binário, né? Quer dizer, então acho que é nesse contexto, né, que o Foucault fala de uma mudança civilizatória maior, né, que é o deslocamento do que ele chama, né, do modelo da aliança para o modelo da sexualidade, como uma marca da sexualidade do século XVIII, XIX, né, e onde o sexo passa a ser aquilo que define o sujeito na sua verdade, né? Novamente a palavra verdade aparece aí, né? Então o sexo é aquilo que vai definir você na sua verdade, né? Novamente que aparece nesse contexto, né? E articulado com isso também, né, vai aparecer uma terceira característica ainda numa perspectiva do Michel Foucault, que é o aparecimento nesse contexto, no deslocamento do dispositivo da aliança para o dispositivo da sexualidade, o aparecimento do que ele chama, você sai do campo da arte erótica para o campo da ciência sexual. Né? Surge uma ciência específica chamada sexologia. E nesse sentido, o Ocidente é a única tradição social e cultural e histórica que criou uma ciência do sexual. Tá? Então, a criação dessa ciência do sexual, portanto, ela está intimamente ligada a isso que o Foucault chama do sexo verdadeiro, né? Da Herculine, né? Da mudança do critério de leitura dos hermafroditas, né? Propriamente ditos, e ao mesmo tempo, né? Ela vai se conectar, né, a uma formulação também feita pela Judith Butler no livro dela Problemas de Gênero, né, dizendo que uma das marcas do sexo ou do gênero na modernidade é o que ela chama de uma heterossexualidade, imperativo da heterossexualidade compulsória, né? Quer dizer, então, nós estamos diante de um modelo binário, mas ao mesmo tempo um modelo binário onde existe uma hierarquia
normativa entre a hetero e a homossexualidade, né, propriamente dita, né? Então, nós vivemos sexo verdadeiro, heterossexualidade compulsória fazem parte do mesmo campo valorativo e no mesmo critério subjetivante ou de parentalidade, se vocês quiserem, né? Então, tudo faz parte de um mesmo pacote, né? E eu acho que a partir, né, dessa definição do sexo, que vai ganhar uma acepção estritamente biológica, né? O sexo vai servir com aquilo que vai definir, né, uma dimensão que vai aparecer no século XIX ligada a uma dimensão propriamente instintiva, né? O sexo e a ordem do instinto, né, propriamente dito, né? E é a partir desse instinto, né, que a finalidade das trocas sexuais é a reprodução da espécie, que aliás é uma formulação que não é nova, né? É uma formulação que vem da tradição do cristianismo, né? Mas que vai ser retomada no século XIX numa perspectiva médico-biológica, né? Quer dizer, que é essa dimensão instintiva biológica do sexo, né? Eu acho que a partir disso é que começa a surgir, a partir exatamente dessa ciência sexual, né, a ideia de criar toda uma série de descrições, né, daquilo que no século XIX se chamavam de aberrações sexuais. O termo é esse, né? É um termo bastante pesado, né? Mas é o termo que se caracterizava, que se formulava no século XIX, né? As aberrações sexuais para descrever aquilo que o Krafft-Ebing, no famoso tratado dele de sexologia, chama das psicopatias sexuais. Então, ele é uma obra muito densa, né? Onde ele descreve todas as formas de desvios sexuais propriamente ditos, né? Quer dizer, e ao mesmo tempo um contemporâneo dele, né, o Havelock Ellis, em inglês, né, tem uma obra também importante de sexologia, né, que vai na mesma perspectiva do Krafft-Ebing, né, e onde essa dimensão do sexo biológico, instintivo, e que tem essas aberrações, porque não é um sexo a serviço da reprodução da espécie, está perfeitamente estabelecido. E no coroamento do sistema do Havelock Ellis e do Krafft-Ebing, né, existe a incorporação de uma categoria psiquiátrica surgida em 1860, né, na França, que é a categoria de degeneração enunciada por um psiquiatra francês chamado Morel, né? Então, as aberrações sexuais, as psicopatias sexuais, quando você muda, né, o seu objetivo sexual propriamente dito, né, não mais a serviço da reprodução da espécie, né, nesse contexto, né, propriamente dito, né, você está diante de alguma coisa em que você foi impactado por um processo de degeneração, né, de ordem somática e de ordem moral, né? Quer dizer, então esse aqui é o contexto. A categoria de degeneração é uma categoria muito importante no campo das aberrações sexuais, né? Então, nessa perspectiva, né, quer dizer, o primeiro impacto nesse modelo, né, grande e pequeno ao mesmo tempo, vai se dar, de uma certa maneira, com a emergência da psicanálise, né? Quer dizer, a emergência da psicanálise, a gente vai ter um deslocamento da palavra sexo, ou do conceito de sexo, para o conceito de sexualidade, que não é exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, então, eu acho que se o Freud, na interpretação dos sonhos, introduziu alguma coisa que vai caracterizar o campo do sexual como sendo da ordem do desejo, essa que é a categoria que ele utiliza, né, na interpretação dos sonhos. Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que é uma obra imediatamente posterior, ele vai introduzir o conceito de pulsão, né? Então ele vai tentar, de uma certa maneira, fundamentar que o desejo ele é ancorado na categoria da pulsão,
propriamente dito, né? Propriamente dita, né? Então, eu acho que essa é a ideia que o Freud vai introduzir. Como vocês sabem, a teoria de pulsão, ela supõe uma crítica da ideia de instinto, propriamente dita, né? Então, o Freud já está rompendo com essa categoria de sexo, mas o Freud vai, a partir daí, estabelecer duas formas importantes, que seria, primeiro, definir a sexualidade como sendo não mais de ordem instintiva, mas pulsional, mas de ordem perverso-polimorfa. Isso é uma primeira caracterização importante, no sentido de pluralizar o sexual, né? Não existe uma forma de sexualidade, mas você tem várias, né? A sexualidade perverso-polimorfa, ela tem várias formas, dependendo da pulsão que estiver implicada, propriamente dita, né? Então há uma pluralificação, né, da ideia do sexual, né, propriamente dito, né? E isso é interessante, porque quando eu acho que o Freud faz isso, ele está fazendo uma crítica da concepção de degeneração, né? Quer dizer, não sou eu só que digo isso, acho que vários intérpretes da obra do Freud dizem isso, e mesmo autores que têm uma relação às vezes ambígua com a psicanálise, como Michel Foucault, por exemplo, né? A vontade de saber, ele vai reconhecer, né, que o Freud desconstruiu a categoria de degeneração através da categoria de sexualidade perverso-polimorfa, né? Então, o que tem interessante nessa fórmula, né, sexualidade perverso-polimorfa, é não só o fato de que a sexualidade é pluralizada, né? Ela não é unívoca, ela não é binária, se vocês quiserem, né? Mas, ao mesmo tempo, essa sexualidade ela é perversa por natureza. Eu acho que isso é um ponto importante, que nem sempre os psicanalistas ou os leitores do Freud dão a devida atenção a isso. Não existe sexualidade não perversa. E ela é exatamente perversa porque ela contraria qualquer dimensão instintiva propriamente dita, né? Quer dizer, então eu acho que a dimensão perversa da sexualidade seria essa. Essa marca propriamente perversa que a sexualidade tem. O Foucault, nos cursos, antes dele ir para o Collège de France, né? Na Universidade de Clermont-Ferrand, que ele tem um curso sobre sexualidade, ele vai afirmar isso já desde os anos 50, né? Ele vai afirmar, melhor dizendo, no começo dos anos 60, ele vai afirmar exatamente a importância dessa formulação sobre a sexualidade perversa formulada pelo Freud, né? E, por outro lado, né, o Freud vai, ao mesmo tempo, né, delinear uma outra dimensão dessa sexualidade, que é o que ele vai chamar de infantil. Ele vai usar o termo infantil, né? Então, quase que como um sinônimo, sexualidade perversa, polimorfa, sexualidade infantil, né? De forma que essa sexualidade infantil, né, ela não vai permanecer como uma marca necessariamente da infância, mas ela vai caracterizar uma categoria do infantil. Então, o infantil é aquilo que remete ao perverso polimorfo, propriamente dito, né? E basicamente o que o Freud está introduzindo, que rompe aí com a ideia do sexo, né? É basicamente a ideia de prazer, ou, como se diz posteriormente no pensamento psicanalítico, a ideia de gozo, né? Então, a ideia do prazer e a ideia de gozo é aquilo que modula, né, a experiência propriamente da sexualidade, diferente do sexo, e que vai ser modulada de uma maneira propriamente perversa, né? Quer dizer, né? Então, não existe nessa medida uma sexualidade dita normal, né? E, ao mesmo tempo, acho que o
o Freud vai insistir, eu acho que é interessante a maneira como o Freud rompe com a teoria da degeneração, né? Porque quando o Freud analisa nos 3 ensaios as aberrações sexuais do Krafft-Ebing e do Havelock Ellis, o exemplo que o Freud dá é a categoria da homossexualidade, né? Então, ele analisa a condição homossexual para tentar mostrar que a condição homossexual não é uma forma de degeneração. Até mesmo porque, eu acho que ele tem na cabeça dele como exemplo um caso contemporâneo da época, que é o caso do Oscar Wilde, né, que estava sendo processado na Inglaterra por conta das suas práticas homossexuais. E ele dizia que existem milhares de poetas, de literatos, artistas que são perversos, que são homossexuais, e eles não são seres degenerados. Então o Freud toca no critério que antes eu fazia referência, que era o critério da Judith Butler, né? Da heterossexualidade compulsória. Quando ele desconstrói a dimensão degenerativa da sexualidade, né? Então, acho que nesse contexto, né, propriamente dito, onde ele explora essa dimensão da sexualidade, né, o que é interessante é que alguns autores vão dizer que o Freud vai romper, né, os 3 ensaios vai representar na época uma revolução dos costumes e uma revolução teórica ao mesmo tempo, né? E alguns autores mostram exatamente que tanto o discurso psicanalítico quanto o discurso psiquiátrico, né, vão, 20 anos depois, se contrapor à tese freudiana da sexualidade perverso-polimorfa, né, vão esvaziar a dimensão de ruptura representada pelo discurso dos 3 ensaios. Tá? Então, isso não é um problema apenas psiquiátrico. Isso é um problema que acontece também na psicanálise, dos 2 discursos. Tá? Então, você tem novamente um apagamento, né, daquilo que talvez o Freud tenha trazido de novo no campo da sexualidade, né, propriamente dito, né, na tradição tanto psiquiátrica quanto na tradição psicanalítica, né, quer dizer, de maneira a você caracterizar, né, o campo, novamente restaurar o campo das aberrações sexuais, provavelmente dito, se vocês quiserem, né. Então você vê que a história ela é muito móvel, né, ela é muito cheio de idas e vindas, propriamente dita, mas de qualquer forma, né, dentro desse modelo freudiano, né, inicial, né, em que ele vai introduzir na carta 52 a ideia de uma releitura permanente daquilo que se passa na história do sujeito, do presente para o passado, tendo o futuro como perspectiva, né? De maneira que esse modelo do Freud, o que é interessante nele é que ele não é um modelo provavelmente determinista. Ele é um modelo centrado num certo indeterminismo em relação à abertura, né, do que pode acontecer a partir das suas marcas históricas, né, com aquilo que você faz com a sua história sexual, né? Então, acho que equivale àquela fórmula do Goethe que o Freud se apropria, né, que diz mais ou menos o seguinte, né? Não importa a história que você teve, o que importa é o que você fez com a sua história. E eu acho que em relação à questão da sexualidade e essa ideia, né, de posteridade que o Freud introduz ali na carta 52, ele está introduzindo essa ideia de que onde nós saímos de um certo determinismo sexual, que seria instintivo, uma outra perspectiva propriamente de leitura, né? Quer dizer, então, acho que, dito isso, né, quer dizer, que eu acho que o Freud, em seguida, se viu diante de um problema que vai dar muita dor de cabeça para a psicanálise, né? É que, a partir desse discurso
da sexualidade perversa polimorfa. Não, antes disso, né? Antes disso, na introdução aos 3 ensaios, o Freud propõe uma pequena genealogia da sexualidade no Ocidente, né? O Freud não era um genealogista, mas ele era um genealogista amador, né? Ele fazia uma oposição, né, entre a sexualidade antiga e a sexualidade moderna, né? Então ele dizia que a sexualidade antiga historicamente valorava as intensidades eróticas, né? O que estava em jogo era a intensidade, a palavra era essa. Enquanto que a sexualidade moderna, ela valorava não as intensidades, mas valorizava a qualidade dos objetos através dos quais você satisfazia as suas necessidades. É o oposto, né? Então, é interessante que o Freud tenha feito essa oposição, né? Porque é evidente que ele está fazendo essa oposição porque ele quer localizar que a descoberta dele de que a sexualidade seja perverso polimorfa é uma retomada do discurso antigo contra o discurso moderno da sexualidade centrada na qualificação dos objetos. Quer dizer, a qualificação dos objetos em que você premia ou castiga ou pune as formas anômalas de sexualidade, não é isso? Ele é uma sexualidade pensada normativamente, né? Enquanto que, quando ele diz a sexualidade é perversa polimorfa, ele está apostando que a psicanálise quer retomar uma tradição antiga contra uma tradição moderna. É evidente que o Freud esquece de dizer que entre essa sexualidade antiga e essa sexualidade moderna existiu alguma coisa chamada a emergência histórica do cristianismo, que foi aquilo que transformou a sexualidade antiga na sexualidade moderna centrada na qualificação dos objetos. Então, o cristianismo é um terceiro termo dessa genealogia. O Freud não fala, mas a gente pode perfeitamente perceber que é isso que está em jogo, né? Nessa leitura que ele está fazendo aí, provavelmente da sexualidade. Entretanto, né? Então, dito isso, a gente vê que o Freud tenta se conectar com a sexualidade antiga, né, que é criticar a sexualidade moderna, né? Mas, por outro lado, o Freud, né, se vê obrigado a se perguntar, né, como é que se inscreve, né, nessa forma de subjetividade que ele está descrevendo, né, que ele está propondo, né, como é que se escreve a questão da filiação. Ele se vê na obrigação de ter que resolver esse problema, né? Eu acho que essa questão da filiação vai ser introduzida pelo Freud sob a forma do famoso complexo de Édipo. O famoso complexo de Édipo é aquilo que, para o bem ou para o mal, vai criar muitos problemas posteriores para a psicanálise em relação à questão da parentalidade. Então, a questão da parentalidade vai ser definido pela equação edípica, né, que vai provocar um efeito recalcante sobre a sexualidade perversa polimorfa, né? Então, há toda uma tensão entre o sexual e a filiação, né? As parentalidades, se vocês quiserem, né? Que vai ser criado por essa ideia, né? De que o Freud tinha que repensar o que era a famosa ideia da reprodução da espécie do ponto de vista de retomar isso a partir de uma perspectiva da filiação, né? Então, esse é o problema, né? Quer dizer, então, dito isso, né? Para localizar a categoria de sexo e a passagem para a categoria da sexualidade, né? Eu queria dizer para vocês que eu acho que o caminho que eu estou seguindo até agora, né? Do ponto de vista teórico-metodológico, né? Não é propriamente uma história das ideias. O que eu estou fazendo aqui é aquilo que, a partir do Nietzsche, eu chamo de uma genealogia, né? Quer dizer, uma genealogia não é uma história, né? Então, Nietzsche, na sua segunda Considerações Intempestivas, né? Ele faz uma crítica do discurso da história,
onde diz que o discurso da história é um discurso circular, né? Onde você tem uma origem e você tem um ponto de chegada, né? E, na verdade, a construção da história, ela começa do ponto de chegada para o ponto de origem. Então, você projeta o ponto de chegada sobre as origens e faz um discurso teleológico da história, né? Então, Nietzsche diz assim, esse discurso da história aqui não nos permite perceber que nós temos, na verdade, não temos uma origem, mas nós temos vários começos possíveis, né? E que esses vários começos possíveis são, muitas vezes e frequentemente, começos conflitantes, né? De maneira que não existe essa linearidade da teleologia histórica, né? Não sei se eu estou me fazendo compreender em relação a isso, né? Eu acho que Michel Foucault, no ensaio dele de 68, Nietzsche, a genealogia e a história, ele sistematiza um pouco algumas ideias dessa formulação do Nietzsche, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que ele propõe, eu acho que é isso que eu vou tentar continuar fazendo com vocês aqui, ele propõe, a partir daí, entender um pouco o que é uma genealogia como sendo uma tentativa de tentar problematizar aquilo que a gente chama de um problema. Então, a história, a leitura teórica, ela é uma leitura de um problema que a gente elege, né? E esse problema, ele pode receber muitas problematizações. Então, o que eu vou estou me propondo a fazer com vocês, e vou continuar fazendo a partir de agora, mais ainda, é tentar transformar essa ideia de parentalidade, por um lado, associada à categoria de sexo, sexualidade e gênero, né? Numa perspectiva de problematizar isso numa perspectiva genealógica, né? E eu acho que em relação a isso, né, o que eu vou tentar apresentar para vocês, né, é que você criou, né, em torno da categoria de sexo, né, foi criado um dispositivo do sexo, né, propriamente dito, né, que está intimamente associado e conectado com a emergência da família nuclear burguesa, né? E nessa família nuclear burguesa, a figura da mulher, ela foi reduzida à condição de mãe, né, propriamente dita, né? Ela foi a figura da mulher, ela foi deserotizada em nome da sua função materna, que é uma condição moderna, né? Então, eu acho que esse lugar da mulher como mãe, ela é constitutiva da família nuclear burguesa, como eu vou mostrar para vocês já, né? Então, a gente vai ter na história genealógica da passagem da parentalidade para parentalidades, né? A gente vai ter um começo de desconstrução do campo do patriarcado, ou do campo do pater potestas, né? Com a Revolução Feminista. Eu acho que a Revolução Feminista vai colocar em questão essa equação mãe e mulher, né, propriamente dita. Essa ideia vai ser retomada pela tradição do movimento gay a partir dos anos 80. Eu acho que o movimento gay se apoia sobre o movimento feminista, né, na crítica do patriarcado, e amplia, né, essa crítica do patriarcado, né? Mas a ideia que eu vou tentar pensar com vocês aqui é que tanto no movimento feminista quanto no movimento gay, o que as mulheres e os homens estão reivindicando, né, é nada mais, nada menos de que as mulheres sejam reconhecidas como mulheres e não como mães, né? Elas, além de serem mães, elas são, antes de mais nada, mulheres, né? E que os homens homossexuais, gays, estão querendo serem reconhecidos como portadores de uma legitimidade erógena que não seja uma forma de aberração sexual ou de perfeição, né? Quer dizer, então, o que eu quero dizer com isso é que tanto no movimento gay quanto no movimento feminista, o sistema de filiação edipiano não é colocado em questão. Essa que é a ideia básica que eu queria sustentar. O que vai mudar
o sistema das parentalidades de uma maneira radical é o momento histórico do transexualismo. E isso vai mudar, né? Exatamente porque o transexual vai colocar em questão, ele vai se propor a criar uma outra forma de gestação de si próprio que não passa mais pelas figuras parentais. Então, nesse sentido, se a gente quer falar que a gente entre numa civilização pós-edipiana, a civilização pós-edipiana ela se inicia com o movimento transexual. Não é nem o movimento gay, nem o movimento feminista. Exatamente porque aí um corte radical vai se operar. Então é mais ou menos isso que eu vou querer mastigar um pouquinho com vocês aqui até o final dessa apresentação, né? Então, podemos dizer que aquilo que vai caracterizar a emergência da modernidade, né, é a passagem daquilo que os sociólogos chamam de família extensa para a família nuclear burguesa, né? A família extensa é uma família onde convivem muitas gerações ao mesmo tempo, em termos da tradição marxista, ela é uma unidade de trabalho onde se produz, é uma família que se reúne em torno de certas finalidades de produção, propriamente dita, né? Enquanto que aquilo que vai caracterizar a família nuclear burguesa é que você vai ter apenas duas gerações, vai ter a geração dos pais e a geração dos filhos, né? Quer dizer, o que vai fazer com que a família extensa ela se desidrate na modernidade. A gente vai criar uma família nuclear burguesa que é uma família que vai ser altamente intensificada do ponto de vista dos processos afetivos, né? Exatamente pela proximidade de duas gerações, né? Quer dizer, né? Mas essa transformação, né, da família extensa para a família nuclear burguesa, né, ela se dá num contexto histórico da passagem do século XVIII para o século XIX, né, onde você vai ter uma mudança da concepção de riqueza. A riqueza não mais vai ser pensada em termos de objetos coisas que você retire da natureza, que você retire do solo, né? A riqueza não é mais natural, né? E no mundo pré-moderno a gente vive num mundo de uma sociedade basicamente agrária, né? Propriamente dita, né? E a partir do século XVI, XVII, com a extensão das sociedades coloniais, né? O processo de extração de riqueza também se dá no solo das colônias, né? Esse era um modelo que se estabeleceu no mundo pré-moderno, né? Enquanto que no que vai acreditar no mundo moderno é que a riqueza ela vai ter que passar por um processo de produção da riqueza, né? Daí a emergência na modernidade da categoria de trabalho, né? Produzir riqueza dá trabalho, né? Desculpe a banalidade, né? Dá trabalho produzir riqueza. A riqueza não sai a gente não colhe riqueza no solo. Essa é a mudança do critério moderno de riqueza. Todos os economistas clássicos, Adam Smith e Ricardo, já vão falar disso. E o Marx, na economia política dele, vai dar uma centralidade à categoria de trabalho. Então, a categoria de trabalho ela é fundamental nessa nova concepção de riqueza, né? Quer dizer, exatamente porque existe toda uma especulação no século XVIII, quem fala isso é o Foucault, lá nas Palavras e as Coisas, né? Onde ele diz que há toda uma série de ideias sobre o esgotamento da terra, né? Enquanto lugar onde você pudesse colher riquezas, né? Então você tinha que inventar uma outra forma de produzir riqueza que não era extrair do solo, né? Então eu acho que toda essa emergência histórica da categoria de trabalho, né, ela vai se dar um novo discurso sobre produção de riqueza, que vai se dar aí, né? E então, para você então produzir riqueza, né,
digamos assim, você vai precisar daquilo que o Michel Foucault chama da construção de uma população qualificada. Essa é a tese do Foucault no livro dele sobre vontade de saber, né? Isto é, para que a gente possa... a condição de possibilidade da categoria de trabalho é você ter uma população qualificada que possa trabalhar, que possa ser forjada, educada, né, para isso, né? Essa que é a ideia básica que ele nos propõe, né? E aí vocês podiam perguntar, mas o que ele quer dizer com produção com uma população qualificada? A população qualificada é uma população que seja bem educada, primeiro, né? E segundo, uma população que seja portadora de boas condições de saúde. Então você tem um critério educacional e um critério sanitário. São as duas marcas da população qualificada na modernidade, são as duas grandes revoluções que vão operar no começo do século XIX, uma que é a Revolução Escolar, onde você vai instituir a obrigatoriedade da educação, né, que vai democratizar a escola, né, e você vai criar formas de educabilidade normativas para as crianças, né? Daí porque a escola que formava professores desde o século XIX até hoje, inclusive, né, se chama escola normal, né? Escola normal é a professora que vai te enfiar o sistema de normas goela abaixo, né? Então você vai ter um sistema normativo escolar e você vai ter, por outro lado, né, a produção de uma medicalização da sociedade, que é aquilo que o Foucault tenta desenvolver no Nascimento da Clínica, né? Quer dizer, você vai ter uma medicalização social, né? De maneira que, com essa medicalização e essa normalização sexual, né, nós não somos mais seres definidos por portarmos uma alma como bem supremo, né, como dizia o Aristóteles lá na metafísica dele, mas na verdade aquilo que nos caracteriza como o nosso bem supremo é a saúde e o corpo, não mais a alma. E essa é a matriz de todos os processos de medicalização, bem entendido, né? Então, eu acho que esses dois critérios se estabelecem, né? Agora, esses dois critérios eles vão se afunilar. Eu acho que esse é o ponto básico dessa demonstração aqui. Eles vão se afunilar porque para você criar uma população qualificada do ponto de vista sanitário, do ponto de vista pedagógico, né, você vai ter que começar a prestar muita atenção e fazer muito investimento da vida, no começo da vida, quando ela está na infância da vida. Então a categoria de infância vai começar a sobressair no campo social, né? A criança vai ser um objeto que vai ter um valor enorme, porque a criança vai ser aquilo que condensa a riqueza das nações do ponto de vista social, econômico e simbólico. Então a criança vai ter que ser muito bem cuidada. Daí o aparecimento da categoria de infância, né, no começo do século XIX, né, o que vai implicar, né, só em termos de processos iniciais de descrição, o aparecimento de uma medicina para criança chamada pediatria, que não existia, o surgimento de uma medicina para mulheres, porque as mulheres vão ter que ser cuidadas das suas doenças para poderem ter uma prole saudável. Então vai surgir uma medicina das mulheres chamada ginecologia, que não existia, e vai surgir também, né, uma medicina dos partos, na medida em que o número de mortes provocadas pelos partos eram enormes, então você precisava criar uma medicina especializada nos partos, e você criou uma obstetrícia. Então, todas essas três especialidades médicas, elas estão dirigidas, vetorizadas para a questão da infância, para a criança ser, né, uma figura
que condensa, né, em potencial toda a riqueza da nação, né? Não é por nada que o Freud vai ecoar essa história lá na sua introdução ao narcisismo, com determinado momento ele vai dizer: a sua majestade o bebê vira majestade na modernidade, né? Essa que é a verdade, né? E eu acho que o Freud captou isso, né? Então eu acho que agora, para esse sistema funcionar desse jeito, né, você teve que inventar uma coisa ausente anteriormente, que era o amor maternal. E o fato de que, né, o amor maternal e a maternidade é a condição para você poder ter um cuidado efetivo, pormenorizado e complexo das crianças, né? Então, a função da mãe é a função de se dedicar aos seus filhos, né? Então você criou eu estou citando aqui uma referência da Elizabeth Badinter, né? Em que é um livro sobre o mito ou sobre a invenção do amor materno, né? No século XIX, né? Exatamente, que essa criação da mulher como mãe, né? Ao mesmo tempo você dizia que a mulher como mãe, ela tinha que abdicar, né, de outras funções, e até mesmo porque ela foi naturalizada na sua função de mãe, isto é, as mulheres, elas, por fato de terem o abdômen protuberante, elas já foram forjadas pela natureza para terem filhos, né? Além do mais, as mulheres, elas representavam na oposição entre natureza e cultura o polo da natureza, né? Então as mulheres eram marcadas pela dimensão do afeto, não da inteligência, do logos, né? E também apareciam discursos do século XIX para garantir essa hipótese, né? Ou da legitimidade a essa ideia da mulher como mãe, né? De que as mulheres tinham um cérebro menor do que os homens, né? Então, por isso mesmo, né, elas não podiam se dedicar aos trabalhos intelectuais e tinham que se dedicar aos trabalhos manuais na função materna afetiva dela. Essa é a tese que foi construída no século XIX, né? Quer dizer, então, nessa perspectiva, a mulher ocupava um lugar estratégico na família nuclear burguesa. Quer dizer, sem a figura da mulher como mãe, a família nuclear burguesa, ela perde o seu ponto de apoio, né? Toda a vida da família nuclear burguesa é centrada na figura da mulher como mãe, né? Então você tinha que garantir a figura da mulher como mãe, né? Então isso implicou uma deserotização das mulheres. As mulheres ficaram como seres deserotizados, né? E você criou no século XIX uma tipologia de mulheres que eram ao mesmo tempo consideradas tipos criminais no direito penal e eram ao mesmo tempo categorias psicopatológicas, mas todas elas direcionadas como formas de burlar o imperativo da mulher como mãe, né? Então vou citar para vocês 3 categorias dessa ordem, né? Que eram ao mesmo tempo criminais e ao mesmo tempo psicopatológicas, né? Primeiro é a figura da prostituta, né? Que foi retomada no século XIX, né? Então uma mulher que vendia o seu corpo para ganhar a vida e para usufruir dos prazeres, né? Era uma mulher que tinha que ser julgada pelo direito penal e pela psicopatologia, né? Ela burlava a condição materna dela. O segundo tipo de importante nesse contexto é a figura da infanticida. Infanticida é as mulheres que tinham filhos e abandonavam eles à rua, ou matavam os filhos, ou abandonavam na porta da casa de alguém para criarem os seus filhos, né? Então a infanticida também queria gozar a vida, não queria cuidar dos filhos. Então a infanticida era criminalizada e transformada numa mulher alienada, no sentido do século XIX. E a terceira forma de patologia social criminal
E psíquica é a categoria da ninfomaníaca, que é a mulher que quer ter um prazer interminável, né? E que não está nunca satisfeita, né? Então, essas três formas, criminais, penais e psicopatológicas, né? Elas são contraponto da figura da mulher-mãe, né? Eu não sei se eu estou sendo clara no que eu estou te dizendo. Em relação a isso, inclusive, né? Havia uma prática exercida no século XIX, né, de que no Ocidente, que fazia o seguinte: as mulheres que não se adequavam à figura da mulher-mãe, que não aceitava a sua condição de se deserotizar em nome do sacramento da maternidade, né, elas eram submetidas a cirurgias de excisão de clitóris. Então havia uma prática de corte do clitóris das mulheres. Então as mulheres mais assanhadas, como se diz na linguagem de hoje, era tudo submetida a cirurgia de corte do clitóris. Que desde o Renascimento se sabia que o órgão do gozo feminino era o clitóris, né? Então, você fazia. Então, tudo isso compõe um conjunto muito denso, né? Quer dizer, onde a figura da mulher ela é a condição de garantia da família nuclear burguesa é propriamente dita, né? Quer dizer, então, não existe família nuclear burguesa, não existe dispositivo da sexualidade, não existe a ideia do sexo verdadeiro ou do sexo binário sem essa figura da mulher, até mesmo porque ela faz a mediação entre a família, a instituição médica, a instituição escolar. É a mãe que faz isso, né? O pai, que é portador de logos, ele está vivendo no espaço público, não no espaço da relação da família com a escola ou com a saúde, né? Provavelmente dita, né? Então, eu acho que é essa construção que a gente poderia chamar, com Foucault, de um dispositivo que começou a ser balançado nos anos 50 e 60. Ele começou a ser balançado exatamente porque a figura da mulher-mãe começou a ser desconstruída. Então, eu acho que o que acontece a partir dos anos 50 e 60, né, é uma rebelião feminina em torno de não querer mais se restringir à figura de mulher-mãe, de querer ter as mesmas prerrogativas sociais, educacionais, existenciais que os homens tinham, né? Um pleito pela identidade, pela igualdade de oportunidades dos homens, né? Eu acho que essa foi a grande revolução do primeiro movimento feminista dos anos 50 e 60, né? Então as mulheres saem dessa condição do vértice da mulher-mãe, né? Elas assumem uma condição propriamente sexuada, né? E evidentemente que essa possibilidade também foi fortalecida ou foi viabilizada pelo aparecimento no discurso médico de novas formas de controle da natalidade, que era um sonho que se buscava desde o século XIX, e com o surgimento das pílulas anticoncepcionais isso se tornou possível no século XX, né? Então as mulheres poderiam, nessa liberdade de oportunidades e de poder viver com mais liberdade a sua condição sexuada também, elas não ficariam presas a um imperativo de engravidarem, né? E poderiam viver essa maior liberdade. Evidentemente que essa maior liberdade se traduziu por toda uma revolução vestimentar, né? Que foi o surgimento das minissaias, por exemplo, ou o surgimento dos biquínis nas praias, né? Com exibição dos corpos no espaço público, é uma coisa impensável, né? Das mulheres no começo do século, né? Onde as mulheres andavam com as saias compridas, né? Na gíria popular se chamavam saias de Marias mijonas, né? Que se dizia antigamente, né? Então há toda uma mudança que se dá nesse contexto propriamente dito, e evidentemente que essa
o gesto eloquente dessa transformação produzida nos anos 50 e 60 é o gesto daquela feminista americana, né, Beth Friedman, quando ela proclamava às mulheres de abrirem as suas blusas e exibirem os seus seios em praça pública, né, onde as mulheres conferiam uma dimensão erógena aos seus seios, de forma que os seus seios não tinham que ficar guardados a 7 chaves, né, para serem oferecidas na alcova para os seus filhos no processo de amamentação, né? Então foi essa mudança que se dá aí, né? De maneira que as mulheres saíram do lugar de família da mulher-mãe, e isso transformou a família nuclear burguesa. Isto é, a família nuclear burguesa deixou de existir. Essa que é a verdade, né? Um sociólogo inglês chamado Anthony Giddens, ele fala, a gente continua a chamar essa família que começou a surgir nesse contexto de família, mas a rigor, essa família que nós assistimos hoje é aquilo que é uma família zumbi. Ele usa essa expressão, né? É uma família zumbi, não é mais uma família. O casamento deixou de ser um casamento eternizado e passou a haver os processos de divórcio, de maneira que as crianças começaram a ser submetidas a parentalidades várias, das figuras masculinas e femininas, por exemplo, né? Você não tem mais um pai, mas você tem vários, você não tem uma única mãe, mas você tem várias ao mesmo tempo. Nessa liberdade do desejo, você começou a multiplicar e exibir à luz do dia a homossexualidade feminina, então as mulheres passaram a se conjugar e passaram também a querer criar entre elas novas formas de parentalidade entre mulheres, não mais restrita à fórmula homem-mulher, né? Agora, um fenômeno novo, importante, que aparece nesse contexto, né? Primeiro, isso aparece na sociedade norte-americana, no fenômeno das múltiplas personalidades, né? Que é uma denúncia sistemática da figura do homem como pai predador. Então, acho que muitas das experiências que foi estudada nos Estados Unidos sob a forma de múltiplas personalidades seriam versões, né, dessas denúncias que apareceram dos pais predadores das suas mulheres e dos seus filhos, das suas filhas, né, ou dos seus filhos, né, onde a figura do homem passou a ser criminalizada, né, pela população feminina. Ao lado disso, evidentemente, né, eu acho que faz parte desse mesmo conjunto os homens perderam o poder absoluto que eles tinham sobre o corpo das mulheres, né? Muito pelo contrário, eu acho que as novas gerações, os rapazes se sentem bastante inseguros diante das mulheres, né? De não sabem bem onde enfiar as mãos, né? Como se diz, né? Porque eles não sabem como é que as mulheres vão reagir a eles, né? Mas, de qualquer forma, você cria certos fenômenos claros da contemporaneidade, que é uma certa resistência dos homens a esse avanço das conquistas das mulheres, né? Sobre a forma do estupro das mulheres, sobre a forma do feminicídio, que são temas muito atuais, ou também, que é uma ideia que há muito tempo eu sustento, a expansão da pedofilia, na medida em que a pedofilia é um fenômeno basicamente masculino, né? Os pedófilos são homens, né? E eles buscam nas crianças, né, uma forma de realização sexual vertical, né, onde a criança é um objeto sexual como as mulheres eram para os homens de outrora. Então, a pedofilia também faz parte como fenômeno dessas. E ao lado disso, eu acho que a gente tem todo esse fenômeno das barrigas de aluguel, da criação de uma nova fórmula, né, de organização, né, das parentalidades que se dá nesse contexto, a criação de
banco de esperma, banco de óvulos, né? Quer dizer, toda uma série de tentativas de recriação eugênica, né? Dos filhos que você vai ter, né? A partir dessa matéria-prima biológica, né? A partir do qual, onde você vai criar, né? Os seus rebentos, né? A sua prole, provavelmente dita, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa transformação, né? Essa saída da mulher desse lugar, né? E, ao mesmo tempo, além de colocar as mulheres diante de que muitas vezes se chama de uma dupla jornada de trabalho, né? Onde ela sai para trabalhar ou estudar, mas ela tem que cuidar dos filhos, né? Porque a mulher vai e os homens não voltaram, né? Eles ficaram de fora dessa história, né? Criou uma situação em que passou a existir na nossa tradição social, né? A criação de uma série de instituições novas para cuidar das crianças, né? Tipo escolas maternais e creches, né? Então eu acho que com isso você mexeu num sistema que os sociólogos chamam de socialização das crianças, onde eles falavam que existia uma diferença entre socialização primária e socialização secundária, onde a socialização primária era aquela que outrora era feita pela família, né, na família nuclear burguesa, e a socialização secundária era feita pela escola, né? Eu acho que a partir dos anos 60, o que a gente assiste, né, é que a socialização primária começa a ser feita através de instituições também, e não só pela família nuclear. Isso faz parte também da desconstrução, né, da figura da mulher como mãe, né? Eu acho que a consequência disso, do ponto de vista da economia subjetiva, né, eu acho que, por um lado, certas teorias psicanalíticas passaram a ficar na moda, né? Tipo, um autor como Winnicott ficou na moda. Por que o Winnicott ficou na moda, né? Por que os analistas gostam tanto do Winnicott? Porque o Winnicott é um cara que teoriza a importância dos cuidados da maternagem, num contexto onde a figura da mulher, na tradição nuclear, da família nuclear burguesa, ela não está mais nesse lugar. Então, o Winnicott, ele é uma tentativa de restaurar a maternagem, ou de dizer que é importante a maternagem quando o mundo já está circulando num outro comprimento de onda, né? E, por outro lado, um outro autor também que entrou na moda, de uma certa maneira, foi o Ferenczi, né? Por conta da questão dos abusos, né? Do abuso de crianças. Então, também nesse contexto, vocês veem que os autores que passam a serem reativados na tradição analítica, tanto o Winnicott como o Ferenczi, eles visam responder, né, a toda essa transformação provocada nesse campo das parentalidades. Tá? Né? Mas eu repito, eu acho que, de uma certa maneira, o que as mulheres estão reivindicando é serem mulheres. Então, nesse sentido, elas não estão colocando em questão o seu sistema de filiação, né? Da mesma forma, o movimento gay, a partir dos anos 80, quando o movimento gay americano, norte-americano, demandou a Associação Americana de Psiquiatria que os reconhecesse como tendo uma sexualidade legítima, né? Quer dizer, os gays, então, ao não serem mais reconhecidos como doentes, mas como tendo uma sexualidade legítima, romperam, né, com o cerco, né, de terem um sexo perverso, de uma aberração sexual, né? E passaram a pleitear as mesmas coisas que os heterossexuais pleiteiam, né? Ter família, criar novas formas de filiação entre homens ou entre duas mulheres, né? Quer dizer, toda uma requisição, né, de terem as mesmas demandas que existem no mundo anteriormente preservado. As parentalidades heterossexuais passou a existir também nas parentalidades homossexuais. Mas o que o gay está demandando, entendam bem, ele não está botando em questão
a sua filiação. O que ele está querendo é ser reconhecido como sendo portador de uma sexualidade legítima, né? Não perversa, né? Entretanto, a emergência do campo transexual muda as coordenadas dessa história. Ela muda a coordenada dessa história porque aquilo que vai caracterizar a transexualidade, né, é a recusa que você tem à sua condição de gênero e, ao mesmo tempo, o desejo de você criar uma outra condição de gênero, onde você vai ser o autor da sua nova condição de gênero em aliança com o discurso médico que vai possibilitar, né, os instrumentos de uma cirurgia de transgenitalização, né? Quer dizer, então o sujeito, como dizem, né, os lacanianos e não só os lacanianos só, mas os não lacanianos também, né, vão rejeitar esse desejo transexual no sentido de dizer que esse desejo de querer mudar de sexo é um desejo que qualquer um de nós tem dentro de uma desde que nós somos formados numa dupla identificação edípica, né, binária com o pai e com a mãe, né? Então, aceitar, né, que você possa mudar a sua condição de gênero, né, segundo eles, caracteriza aquilo que se chamam de um ato falho, né, uma passagem ao ato, melhor dizendo, feita na conjunção com o demandante a uma mudança da condição de gênero com o médico ou a instituição médica que aceita essa transgenitalização. De qualquer forma, né, você vê que o sujeito que faz uma mudança da sua condição de gênero, né, ele recusa que ele porta um gênero ou um sexo oriundo da combinação aleatória de dois genes provenientes de um casal parental, né, por um lado, e por outro lado ele recusa um nome que ele foi inscrito no Código Civil quando ele nasceu. Então ele está se propondo de criar uma outra forma de nascimento e de filiação. Então acho que nesse sentido, né, se a gente quer pensar em que a psicanálise é afetada, né, nesse sentido, eu acho que o transexual representa uma ruptura com a ordem edipiana sensu estrito, ou sensu lato, né? Quer dizer, porque eu acho que o sistema de filiação é concebido edipianamente, ela é transformada por conta dessa desconstrução transexual. Eu acho que é em função exatamente disso, né, que os psicanalistas ficam puxando os cabelos do que eles vão fazer com os transexuais, na medida que os transexuais não se adaptam, né, às formulações do discurso psicanalítico, né, porque ele está formando, né, ou está se forjando uma outra forma de ser, né? Então, nesse sentido, né, me apropriando de uma formulação do Mustafa Safo, eu diria que com os transexuais nós entramos num mundo, numa nova civilização pós-edipiana, né? E que o mundo das parentalidades não é mais o mesmo, mesmo no plural de outrora, né? Mas é isso, muito obrigado.